Os anti-inflamatórios não hormonais estão entre as classes de fármacos mais utilizadas atualmente. Esses medicamentos são prescritos para alívio dos sintomas como dores nas costas, dores de dente, cólica, dores pós-operatórios e pós-traumáticos, entre outros. Seu mecanismo de ação se dá pela inibição de uma enzima chamada ciclooxigenase, a COX, atuando como mediadora da inflamação, ou seja, melhorando esses sintomas. Vale ressaltar os perigos do uso abusivo de qualquer medicação, pois o uso abusivo oferece riscos à saúde que podem ser imediatos ou a longo prazo. E enzimas é o assunto da nossa videoaula de hoje. Então vem estudar com a Mi. Então vamos lá, vamos entender o que são as enzimas. As enzimas são proteínas que participam de processos biológicos, acelerando reações químicas. Então você viu lá na química, né, que para uma reação acontecer é preciso de vários compostos interagindo entre si. E as enzimas, elas aceleram essas reações. E como essas reações, a maioria delas acontece dentro de um organismo vivo, por isso que ela é chamada de biocatalisadora. Então, são reações químicas que são aceleradas pela participação dessas enzimas. Essas enzimas são moléculas de grande tamanho com estrutura terciária globular. Você viu lá na aula de proteína que para uma proteína funcionar, ela precisa ter um formato, ela precisa ter uma estrutura. E a enzima, a estrutura que ela vai ter é uma estrutura terciária do tipo globular. Aqui o exemplo da tripsina, que é uma enzima, e aqui está o formato, né, a estrutura globular terciária, ao qual eu falei. De forma geral, toda enzima é uma proteína? A maioria, né, salva-se pouquíssimas exceções. Uma das exceções é a ribosima, que é uma enzima feita de RNA. Então, vai ter ali, né, o RNA, que ele tem um poder catalítico. Então, tirando essas pequenas exceções, de forma geral, né, toda enzima é uma proteína. Porém, nem toda proteína é uma enzima. A gente viu também lá na aula de proteínas que tem proteínas com função estrutural, com função de defesa do organismo, né? Então, nem toda a proteína é uma enzima, mas basicamente, né, toda enzima é uma proteína. Então, as enzimas são macromoléculas orgânicas que atuam acelerando a velocidade das reações químicas, né? E isso nós chamamos de catálise. Para que isso possa acontecer, é necessário uma energia de ativação. Essa energia é necessária para ativar uma reação química. As enzimas também abaixam, né, ou diminuem a energia de ativação e elas são altamente específicas. Como assim? Então, nesse gráfico, a gente consegue ver uma reação com e sem a enzima. Então, aqui você vai vendo, né, que conforme vai passando o tempo, vai tendo ali uma quantidade X de substrato. E aqui é a energia necessária para que essa reação possa acontecer. Esse gráfico que está aqui de vermelho, ó, justamente uma reação que não tem a participação de uma enzima. Então, você vê que daqui, ó, até aqui, foi justamente a quantidade de energia de ativação necessária aí para que pudesse acontecer essa reação química. Então, a reação química, o ponto de partida dela é aqui, nesse ponto. Conforme vai acontecendo ali a presença dos substratos para que essa enzima possa trabalhar, vai acontecendo ali, né, a união, né, de uma com a outra e vai fazendo justamente a reação química acontecer. Quando eu não tenho uma enzima nessa reação química, a energia de ativação, ó, é muito maior e o tempo gasto também para essa reação acontecer é maior. Agora observe esse gráfico azul, ó, com
a enzima participando da reação química. Então você percebe, ó, que a quantidade de energia de ativação é bem menor em relação à reação química sem a enzima. Então aí você consegue ver, né, que a energia de ativação da enzima vai justamente diminuir aí o tempo e também, né, a energia usada para acontecer a reação química. Então, a velocidade com que essa reação química acontece é muito maior. Aqui tem um outro gráfico mostrando melhor, né? Se você não entendeu o gráfico anterior, com certeza nesse daqui você vai captar aí, né, a ideia. Então, olha só, a reação sem a enzima. Então, você vê que a energia de ativação gasta para acontecer é muito maior. Então, aqui você tem um reagente se transformando num produto e a energia de ativação gasta é muito maior. Já numa reação com a enzima, o reagente se transformando em produto, a energia de ativação gasta aqui, ó, é bem menor. Tá? Então, com a enzima é bem menor, né, a quantidade de energia gasta para a reação química e muito mais rápido. Quando se fala de enzima, existem dois tipos de explicações, né, muito utilizadas para tentar entender como é que essa enzima se liga a um substrato para que a reação química aconteça. O primeiro é o chamado chave-fechadura. Não sei se você já deve ter ouvido isso. Justamente pela alta especificidade da enzima. Então, uma enzima, ela é muito específica para um determinado tipo de substrato. Observe essa figura. Aqui a enzima, ó, tem um formato. Esse formato aqui, ó, esse local aqui de encaixe onde o substrato vai se ligar, se chama sítio de ligação. Você vê que o formato aqui, ó, ele é específico para um determinado tipo de substrato. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um outro substrato aqui com outro formato, diferente daquele do encaixe, ele não vai encaixar. Então, vamos supor que eu tivesse aqui, né, um outro tipo de substrato. Esse não vai conseguir encaixar nessa enzima. Então, essa enzima foi feita justamente para fazer o quê? Quebrar ou catalisar esse tipo de substrato específico. Então, você vê ali, né, que ela se liga exatamente no sítio de ativação, formando ali um complexo enzima-substrato, perfeitamente para fazer a quebra, né, ou a catálise dessa reação química, separando ali, né, o reagente, virando o produto. Então, esse é o modelo que nós chamamos de chave-fechadura. Então, você vê que a chave, né? Você tem uma chave específica para uma determinada fechadura. Então, teoricamente, a chave que abre a porta da minha casa não deveria funcionar para abrir a porta da sua casa. Por quê, né? Porque existe uma chave específica para cada tipo de fechadura. Então, quando encaixa certinho, você vê aqui, ó, quando acontece o encaixe certinho do substrato, né, na enzima, aí acontece a reação, né? Vai reagir ali, vai acontecer a reação. Agora, quando eu tenho um substrato diferente da enzima, você vê que não acontece a reação, não tem ali o encaixe perfeito, né? Então, não vai acontecer a reação química. Um exemplo para isso. Então, eu tenho ali, por exemplo, né, uma enzima que é a lactase. A lactase, ela é específica justamente para quebrar o quê? Qual açúcar, né? Qual carboidrato? A lactose, né? Que é aquele açúcar que está presente no leite. Quando a pessoa tem dificuldade de quebrar esse substrato pela falta da enzima, o que, que acontece com a pessoa, né? Ela vai ter ali esse açúcar chegando inteiro no seu intestino. Então, ela vai ter ali um desconforto abdominal, acúmulo de gases, né? Às vezes um pouco de diarreia, vai ter ali um certo desconforto. Quem tem, né, intolerância à lactose sabe do que eu estou falando. Então, é um desconforto ali bem grande. Agora, se eu tiver ali uma outra enzima, será que ela vai me ajudar a quebrar esse açúcar, que é a lactose?
Será que, por exemplo, se eu tiver a maltase, ela vai ser suficiente para quebrar esse açúcar, que é um outro tipo de substrato? Não. Por quê? A maltase, ela é específica para quebrar qual tipo de substrato? O açúcar maltose. Então, eu tenho ali 2 disacarídeos, né, formando ali a maltose, é uma glicose com outra glicose, formando ali a maltose. E a maltase, que é justamente a enzima que vai quebrar esse substrato. Então, você vê, né, que esse substrato encaixou perfeitamente aqui nessa enzima, aconteceu a reação química, onde, né, teve ali a dissociação desses 2 disacarídeos, quebrou ali, né, ou seja, aconteceu a catálise, e eu tive ali no final, né, o produto, né, são 2 moléculas de glicose. Então, o produto ali, né, 2 moléculas de glicose forma a sacarose. Agora, essa maltase não vai conseguir quebrar a lactose, que também é um disacarídeo, né? Ali, no caso, vai ser a glicose mais a galactose, que forma a lactose. Só que a maltase, ela é específica para quebrar quem? A maltose, e não a lactose. Então, não vai adiantar. Não vai adiantar eu ter muita maltase, se na verdade eu estou querendo quebrar a lactose, que é um outro tipo de substrato. Então, percebe que no caso aí, né, ela é bem específica, por isso que é chamado, né, modelo chave-fechadura. E elas atuam sobre substratos específicos e não são consumidas na reação. Então, por exemplo, eu tenho ali uma quantidade X de substrato e uma quantidade X de enzima. Enquanto eu tiver o substrato ali para ser quebrado, a enzima vai estar atuando. Então, ela vai quebrar um substrato, vem próximo, ela vai quebrar um outro e assim vai. Então, ela não é consumida na reação, ela vai estar sempre presente ali. Ela não vai, né, acabar. Pode acabar é o substrato, faltar substrato, mas a enzima vai continuar ali disponível para quando chegar mais substrato, ela continuar fazendo ali o processo da reação química. Então, para as enzimas baixarem a energia de ativação, é necessário o quê? Primeiro, um posicionamento correto do substrato, a deformação do substrato, criar um microambiente favorável para essa reação e participar da reação química. Como assim deformação do substrato? Você acabou de falar que existe ali, né, justamente um encaixe perfeito para cada tipo de substrato dentro de uma enzima? Sim, inclusive a explicação e a primeira explicação para isso foi a da chave fechadura. Mas depois, né, surgiu uma nova explicação, que é a do encaixe induzido. Quando você tem ali um substrato disponível e uma enzima, ela pode, né, fazer a reação química, porque o substrato ele talvez não encaixe perfeitamente naquela enzima, mas o substrato ele pode sofrer alguma alteração de maneira que ele possa ser induzido a encaixar naquela enzima para que ela possa fazer ali a quebra, a catálise. Então pode acontecer isso também, né, de ter um formato específico certinho, que é o do chave fechadura, ou eu ter também um substrato que por algum motivo ele possa se moldar, se deformar, para encaixar ali naquela enzima para acontecer a reação química também, que aí seria o modelo encaixe induzido. Normalmente utiliza-se o nome, né, do substrato enzimático acrescido aí do sufixo -ase. Então, a maioria, não vou dizer todas, mas a maioria das enzimas terminam com esse sufixo aqui. Então, você vê ali, por exemplo, né, lipase, amilase, protease, RNA polimerase. Então, tudo que termina com ase é uma enzima. É claro que tem algumas exceções, né? Você vê ali a ptialina, a própria, né, tripsina que a gente viu ainda há pouco, são enzimas também que não terminam com esse sufixo, mas a maioria delas, né, terminam com esse sufixo -ase. E geralmente, né, o nome do prefixo é o que dá a ideia para a gente
de qual tipo de substrato enzimático que essa enzima vai, né, trabalhar. Por exemplo, a lipase, ela vai fazer o quê, né? A catálise de lipídios. A amilase vai fazer a catálise de amido. A protease vai fazer a catálise de proteínas e assim por diante, tá? Então, geralmente, né, o substrato enzimático já tem ali no próprio nome, né, da própria enzima, né, como por exemplo, né, a lactase, né, vai quebrar qual tipo de substrato? A lactose e assim por diante, ok? As enzimas também têm moléculas auxiliares para que possa a participação aí, né, efetiva na reação química. Que moléculas auxiliares são essas? Nós temos ali as inorgânicas e as orgânicas participando, né, desse processo. Essas moléculas auxiliares, quando estão associadas a uma enzima, nós chamamos essa enzima de enzima conjugada. Quando só tem ali proteína e enzima, é uma enzima simples. Quando eu tenho uma molécula auxiliar fazendo parte da reação química, aí essa enzima vai ser do tipo conjugada. Ela possui uma parte proteica, que nós chamamos de apoenzima, que aqui, né, está simbolizada por essa parte laranja aqui. Essa parte laranja é a enzima. Aí você vê aqui que tem, né, o sítio de ativação, que é o local aonde o substrato tem que se encaixar. Só que tem substrato que não consegue encaixar ali naquela enzima, porque o formato dele é diferente. Então, quando isso acontece, tem um substrato diferente da enzima, ou ele não é específico, então essa enzima não vai funcionar, a reação química não vai acontecer. Mas pode, né, ter ali uma ajudinha, um cofator. O que seria esse cofator, né? Seria justamente ali um sal mineral, por exemplo, que se ligando a essa enzima, vai ajudar o encaixe desse substrato e assim acontecer a reação química. Então, quando nós chamamos de cofatores, são moléculas inorgânicas, como por exemplo os sais minerais, que vão ajudar esse substrato a se ligar nessa enzima. Mas também tem moléculas do tipo orgânicas que fazem também esse papel. Aí nós chamamos de coenzimas, que muitas das vezes são as vitaminas que vão estar fazendo esse papel aí, de ajudar o substrato a se ligar a essa enzima para que então ocorra a reação química e a enzima funcione. Então, as enzimas conjugadas possuem uma parte proteica, que nós chamamos de apoenzima, que combinada a uma parte não proteica, que pode ser um cofator, que é um sal mineral, uma substância inorgânica, ou uma coenzima, que é uma substância orgânica, como por exemplo uma vitamina, que vai facilitar esse substrato a se ligar ao sítio de ativação da enzima, fazendo então a reação química acontecer e a enzima funcionar. Aí quando ela funciona, ela é chamada de holoenzima. Existem alguns fatores que podem influenciar na ação enzimática. Assim como a gente viu lá na aula de proteína, que uma proteína pode desnaturar devido à alta temperatura, à variação de pH, na enzima acontece a mesma coisa. Um exemplo, né, em relação à temperatura. No nosso corpo, né, nos seres humanos, a temperatura ideal varia de 35 a 40 graus. Então, a temperatura média ideal é 36,5, mas pode acontecer uma variaçãozinha de 35 até 40. Agora, o problema é quando extrapola esse 40 graus, né? Então, você vê que a temperatura, ela tem que ser uma temperatura certa para que a enzima possa trabalhar. Nós chamamos isso de temperatura ótima. Então, a temperatura ótima para o corpo humano vai ser qual? 36,5, né? Basicamente. Então, é justamente aqui, ó,
que a enzima vai fazer a reação química, que ela vai trabalhar. Agora, se essa temperatura aqui baixar demais ou elevar demais, a enzima não vai funcionar. Por isso que é tão perigoso a febre, né? Porque além de desnaturar as proteínas, para a função das enzimas e não acontecendo as reações químicas dentro do corpo, o indivíduo, inclusive, pode vir até a óbito, pode morrer devido a essa falta, né, de reação química acontecendo. Agora, pegando aqui o exemplo do pH. O pH em humanos, o ideal, a variação vai de 6 até 8. E dependendo de qual enzima, né, estiver falando ali, ela vai gostar de um pH diferente. Por exemplo, na nossa boca, o pH é 7. Então, a amilase salivar, ela trabalha nesse pH 7, que é um pH neutro, para justamente começar a fazer a digestão, principalmente de qual substância? O carboidrato. É claro que existem algumas exceções, como, por exemplo, a pepsina, que é uma enzima que atua onde? Lá no estômago. O pH ácido do estômago, né, ele é muito forte. Então, essa enzima também só vai atuar nesse pH ácido, que é aproximadamente ali 2, né? Então, você vê aqui o pH ótimo para que essa enzima possa começar a fazer a digestão, principalmente das proteínas dentro do estômago, vai ser ali, ó, pH 2. Então, se for abaixo disso ou acima disso, essa enzima não vai fazer a digestão dessas proteínas lá no estômago. Tá? Então, ela tem um pH específico, uma temperatura específica para que ela possa funcionar. Variou aquilo ali, mudou por algum motivo, ela não funciona. Então, a reação química não acontece, a enzima não vai trabalhar. E isso pode acarretar vários transtornos no indivíduo, inclusive pode levar à morte dele. Então, né, é bem específico mesmo, né, o trabalho dessa enzima no corpo humano. Existem algumas moléculas que são chamadas de inibidoras. Então, nós temos ali os inibidores competitivos, que vai limitar o substrato. Um exemplo, né? Nós temos ali a penicilina, que é um antibiótico. Então, o antibiótico serve para quê? Para matar a bactéria, nada mais do que isso, né? Tem gente, tô com uma infecção fúngica que é causada por fungo, vou tomar um antibiótico. Não vai adiantar. Eu tô com uma infecção viral causada por vírus, vou tomar antibiótico? Não vai adiantar. O antibiótico só serve para matar bactérias. E como que o antibiótico atua? Ele atua justamente, né, inibindo a proteína ou inibindo a enzima. Então, ele atua contra a proteína que vai construir justamente a parede celular de algumas bactérias. Então, a penicilina vai, né, inibir a formação da parede celular e vai destruir essas bactérias. Então, com isso, a bactéria vai morrer, né, e assim a pessoa vai ficar livre daquela infecção. Por isso que o antibiótico, assim como qualquer outro medicamento, tem que ser tomado de forma correta, mas principalmente o antibiótico. Tem gente que acha que, né, tá com vamos pegar um exemplo, uma infecção de garganta. Tô com a minha garganta inflamada. Aí vai lá no médico, o médico vai passar um antibiótico para aquela pessoa. Aí ele passa o antibiótico por 7 dias, né? Para você tomar ali, por exemplo, de 12 em 12 horas. Beleza, aí você vai sair dali com a receita médica, porque antibiótico só pode comprar na farmácia com receita, né? Você sai ali, vai na farmácia, compra o medicamento, leva para casa e começa a tomar. Mas no terceiro dia de uso, você já sentiu uma melhora. Aí esquece de tomar o antibiótico, não termina de tomar o antibiótico. Aí o que acontece, né? As bactérias que estavam, né, sendo inibidas, as enzimas, né, para a produção da parede celular, vai parar. Então, as bactérias que morreram logo no início, tudo bem, mas sempre ficam algumas. Por isso que você tem que tomar por 7 dias. Então, o antibiótico vai atuar durante esse tempo para conseguir combater todas as bactérias.
Então, no terceiro dia você sentiu uma melhora porque diminuiu a quantidade de bactérias ali, então por isso que teve essa melhora. Mas não significa que todas elas que estavam causando infecção morreram. Por isso que você precisa continuar tomando o antibiótico, né? E assim fazer o tratamento direitinho. E evitar, né, que aconteça aí a resistência bacteriana, que é tão comum hoje em dia e é um problema muito grande, inclusive de saúde pública, né, para se resolver, justo porque as pessoas não têm tomado o medicamento de forma correta. Então, assim como eu abri essa videoaula falando, né, do uso abusivo de medicamentos, que pode ser até mesmo um anti-inflamatório, os antibióticos acontecem da mesma maneira. Então, você tem que tomar de forma correta, não deixar, né, de respeitar ali o tempo, o horário certinho para tomar o medicamento. E se sobrar o medicamento, não guardar para usar depois ou dar para alguém. O medicamento ele vai, né, servir para você naquele momento. Então, se precisar depois, futuramente, ir ao médico novamente, pegar uma nova receita, fazer um novo tratamento, aí sim, tá? Então, a penicilina, que é esse antibiótico, ele vai atuar inibindo a formação da parede celular. Então, ele é um inibidor, né, para que essas bactérias possam morrer. Existe o inibidor competitivo, que vai limitar a quantidade de substrato para que forme, né, ali, como por exemplo, na parede celular dessas bactérias. Então, vou ter menos proteína disponível, vai ter dificuldade de formar a parede celular e com isso, né, as bactérias não vão conseguir sobreviver e irão morrer. E existem os inibidores não competitivos. Eles mudam o formato da enzima e assim também faz com que a enzima não trabalhe, não funcione. Tem uma figura aqui que vai mostrar melhor isso que eu estou falando para você entender. Então, aqui, ó, numa inibição competitiva, eu vou ter ali, se ligando ao sítio de ativação da enzima, uma molécula, né, que vai justamente fazer com que essa enzima fique com o sítio de ativação ocupado e quando o substrato vier para se ligar a ela, ele não vai conseguir se ligar, então a reação química não vai acontecer, né? Muitas das vezes é o que acontece com os medicamentos. Então, lembra que eu falei lá dos anti-inflamatórios, né? Como, por exemplo, o ibuprofeno, a nimesulida, os anti-inflamatórios em geral, né? São exemplos aí de anti-inflamatórios. Então, o que vai acontecer, né? Ele vai justamente ter ali uma inibição para que o substrato não se ligue nesse sítio de ativação. Então, peguei ali o exemplo do anti-inflamatório, mas poderia ser também a penicilina como antibiótico, como eu falei, ou até mesmo o cianeto, né? O cianeto, ele interrompe ali a mitocôndria de fazer o processo de respiração celular. Então, esse é um tipo de inibição competitiva e muitas das vezes ela é irreversível, como no caso do cianeto e da penicilina, porque o cianeto, quando interrompe a mitocôndria de fazer respiração celular, ela não vai mais fazer respiração celular, por isso que a pessoa, né, morre por asfixia. No caso da penicilina, né, ela mata a bactéria, então não tem como reverter esse processo. Agora, já quando acontece ali uma inibição competitiva ou não competitiva, né? Principalmente a não competitiva, que é do tipo que? Reversível. Então, o que vai acontecer aqui? O inibidor, ele vai se ligar na enzima num outro local, sem ser o sítio de ativação. Então, você vê aqui que ela está se ligando, ó, nesse local aqui. E com isso faz com que mude o formato, né, dessa enzima. Aí quando o substrato vier para se ligar aqui, ele não vai conseguir se ligar. Mas não é porque o sítio de ativação estava ocupado, como por exemplo aqui, né, nesse caso. Mas sim porque o formato dele mudou. Então o substrato não irá conseguir se ligar ali devido a esse formato do sítio de ativação que mudou, que não vai mais ser compatível com aquele substrato.
tá? Então, os inibidores não competitivos, eles vão mudar o formato da enzima. E existe também um mecanismo de retroinibição, que também é chamado de feedback negativo, ou seja, o excesso de uma substância inibe a sua própria produção. Então, se eu tenho uma quantidade X de enzimas para uma determinada quantidade X de substrato, não adianta eu entupir ali aquele local de substrato que a enzima não vai dar conta daquilo tudo, né? Ou também a mesma coisa o contrário, né? Eu tenho pouco substrato para muita enzima, ela vai quebrar os substratos que estiverem e vai parar de funcionar, porque não tem mais substrato para ela trabalhar. Então, né, quando uma substância está em excesso, por exemplo, ela vai inibir a sua própria produção. E isso a gente chama de feedback negativo, ok? Então, com isso, agora chegamos na nossa maneira de, né, colocar tudo isso na nossa cabeça, ou seja, a hora do exercício. A gente vai praticar aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, vamos lá responder a essa questãozinha juntos. O gráfico a seguir mostra como a concentração do substrato afeta a taxa de reação química. Então, você vê aqui, ó, a taxa de reação, né? A taxa de reação química, desculpa. A taxa de reação química, ela vai estar aqui, né? E aqui a concentração do substrato. Então, né, quanto maior a taxa de reação, a quantidade de substrato também vai ter ali ao longo do tempo. Então, o modo de ação das enzimas e a análise do gráfico permitem concluir o quê? Então, vamos ver daqui de baixo para cima, né? Só por uma questão pedagógica aqui. Então, a concentração do substrato não interfere na taxa de reação com enzimas, porque essas são inespecíficas. O que a gente acabou de ver, né? Que as enzimas são altamente específicas. E aqui está dizendo que ela é inespecífica. Então, está errado. Letra D. O aumento da taxa de reação com a enzima é inversamente proporcional ao aumento da concentração do substrato? Lembra que a gente acabou de falar ali do feedback negativo, né? Então, se eu tiver uma quantidade X de enzima e uma quantidade X de substrato, né? Ela vai dar conta ali para conseguir fazer a reação. Não adianta eu entupir a enzima de substrato que ela só vai fazer um por vez, né? Então, essa quantidade aí não vai aumentar a taxa de reação. Ela vai fazer a quebra da quantidade X de substrato e pronto. Letra C. A reação sem enzima possui energia de ativação menor do que a reação com enzima? Aí eu coloquei esse gráfico aqui novamente para a gente lembrar, né? Que isso aqui ajuda a entender que essa questão da letra C aqui está errada. Então, você vê aqui, ó, que a reação sem enzima, a energia de ativação, ela é maior do que a com a enzima. Então, aqui ele está falando menor, está errado. Então, com a mesma concentração de substrato, a taxa de reação com a enzima é menor que a taxa de reação sem enzima? Também não, né? A gente já viu isso nesse mesmo gráfico, quando viu ali, né, que a reação sem a enzima é muito maior do que com a enzima. Com a enzima, a reação acontece mais rápido, independentemente ali da concentração do substrato ou não. Então, a resposta vai ser a letra A. Todas as moléculas de enzimas são unidas com as moléculas de substrato, quando a reação catalisada atinge a sua taxa máxima. Então, todo substrato que estava ali na reação foi catalisada pela quantidade de enzima, atingindo ali o ponto máximo, que é quando o substrato, né, termina ali de ser quebrado, de ser catalisado. Então, a resposta vai ser a letra A. Então, agora sim, né? Se esse vídeo fez sentido para você e ajudou nos seus estudos, ajudou você a entender o que são enzimas e como elas funcionam, então deixa aí, né, o seu like, se inscreva no canal. Toda semana vamos estar aqui gravando um vídeo novo para você.
e espero que você tenha gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.